Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Rafael, autor do site Investidor Internacional, e hoje eu vou falar sobre a Walt Disney Company. Lembrando que este vídeo tem a finalidade informativa e educacional e não deve ser levado como recomendação de investimento. Eu sei que é um pouco chover no molhado, né, falar da Disney, mas hoje a empresa é um pouco diferente daquela Disney de antigamente que a gente conhecia. Então a empresa foi fundada em 1923, mais como um estúdio de animação e depois com um parque, né? Hoje é uma empresa mais focada em comunicação e entretenimento, né? Ela produz filmes, animações e programas de TV. Ultimamente ela tem focado bastante seus esforços no segmento de streaming, que é a transmissão de vídeo online. Ela tem também os parques temáticos e os cruzeiros marítimos em alguns desses locais. Eu procurei trazer aqui algumas informações apresentadas no Investor Day de 2020 e outras no Investor Day de 2019. Então aqui um resumo das marcas principais que estão sob o guarda-chuva da Disney. Então você tem a Walt Disney Studios, você tem a rede de TV ABC, você tem o canal ESPN, você tem a Pixar, que é um estúdio também de animação, né, que foi fundado lá pelo Steve Jobs. Você tem a Marvel, né, que é conhecida aí pelos super-heróis. Você tem o Star Wars, que faz parte da Lucasfilm, que foi comprada pela Disney nesses últimos anos. Você tem o canal FX, você tem a parte aí que foi comprada da 20th Century Fox, que é a parte toda de entretenimento. A Disney não comprou apenas a parte de jornalismo, que ficou como sendo a Fox. Você tem o National Geographic, né? Muita gente não sabe, mas o National Geographic é da Disney. E você tem a Star e a Hulu também, que são canais de streaming. A Disney Plus, que é o canal de streaming da Disney, é o negócio que tem mais crescido da empresa, né? Praticamente o único que talvez tenha crescido, né? Junto com os outros canais de streaming, justamente porque agora com questão de pandemia e quarentenas, né? Os parques, né? Os cruzeiros e os cinemas foram muito afetados. Então a Disney teve até uma certa sorte, né, do timing ser muito bom de ter lançado o Disney Plus logo antes da pandemia. Se não me engano, foi no final de 2019. Então, dentro do Disney Plus, você vai ter várias linhas, né, de conteúdo, né? A Marvel é um dos mais importantes, né? Eles pretendem lançar aí 10 séries. Então, aqui vários conteúdos aí a serem lançados, né? O Thor, o Quarteto Fantástico, Pantera Negra. Então, são vários conteúdos que vão aparecer aí nos canais da Disney, né? No Disney Plus. Né? Aqui são outros conteúdos também, né? Do Hulk, da WandaVision, Capitã Marvel. Então são séries e filmes em todo esse universo Marvel aí de super-herói, tanto voltados para o cinema, né? Quando os cinemas voltarem, quanto voltado para o streaming, que é o que realmente está pegando atualmente. Então aqui você tem todo o legado aí da Marvel, né? Os Vingadores, Pantera Negra, Homem de Ferro, né? Já existe um conteúdo muito grande que já foi produzido e novas séries e aí, filmes estão no gatilho aí da empresa para ser lançado nos próximos meses e nos próximos anos. Aqui no conteúdo sobre Star Wars também vão lançar novas séries e alguns novos filmes. Então aqui você tem o que vai ser lançado no universo Star Wars aí na Disney Plus. Então você já tem o Mandalorian, que fez um enorme sucesso, você vai ter Cavaleiros da Nova República, você vai ter a série do Obi-Wan Kenobi, a série do Lando. Então o universo de Star Wars é bastante grande e a Disney vai fazer não só os filmes, como também as séries aí do streaming. Então aqui você tem todo o universo de Star Wars em termos de cinema. Você teve os 3 primeiros capítulos aí na década de 70 e 80, que na verdade começou no episódio 4, né? Depois você teve os 3 episódios seguintes que são anteriores aos primeiros. Foi feito aí no fim dos anos 90, começo dos anos 2000. E esses últimos episódios que foram feitos já sobre a chancela aí da Disney, né? E vamos ser bem claro que foram episódios bem ruins, esses últimos filmes. Talvez o Rogue One seja o melhorzinho deles, mas os outros foram bem ruins, né? Histórias sem pé nem cabeça, personagens ridículos que não vão deixar nenhuma saudade, né? Aqui em termos de Disney Pixar, né? São 15 séries que serão lançadas. Aqui algumas das séries e filmes da Pixar
que já estão, né? O Soul já foi lançado no fim do ano passado, e tem os carros, então vai ter muita coisa nesse sentido a ser lançado dentro do Disney Plus e também nos cinemas. E aqui todo o legado da Pixar, né? Com os carros, né? O Monstros, Toy Story que ganhou Oscar e tudo mais, Os Incríveis. Então, assim, não só o conteúdo novo, né? Promete ser muito bom, mas todo o legado aí, o conteúdo antigo, né? Que foi realmente muito bem feito e fez muito sucesso. Então, aqui em se tratando de streaming, que é o que está pegando realmente atualmente, o que está dando dinheiro, o que está crescendo, a Disney, logo quando fez a primeira apresentação do Disney Plus, ela colocou esse guidance aí, que foi a projeção dela para o final de 2024. Então, o Disney Plus, eles estavam prevendo, na melhor das hipóteses, 90 milhões de assinantes no final de 2024. O Hulu, no máximo 60 milhões, e a ESPN, no máximo 12. Agora a gente está aqui 2021, né? Então até aí, dezembro, que foi a data da apresentação, a Disney Plus já tinha conseguido 86 milhões de assinantes. Então ela antecipou aí praticamente 4 anos de ganho de assinantes, né? A Hulu, mesma coisa, ela tem o ganho de assinantes e o crescimento dela muito acima do que estava previsto. Então ela está aí hoje com quase 40 milhões, que é o que estava sendo esperado lá para o fim de 2024, né? E ESPN Plus, mesma coisa, ela já está quase no topo do que era esperado lá para 2024 também. O Star é um outro serviço de streaming aí da Disney que é mais focado em conteúdo adulto, né? Então não tem só aquele conteúdo infantil, é mais focado no adulto. Ele já foi lançado em alguns mercados, né, na Ásia e na Europa, e deve aparecer aqui no Brasil ou no caso na América Latina ainda em 2021. Então não basta você ter o conteúdo Disney Plus, que engloba essas marcas mais famosas, Marvel, Star Wars, né, todas as linhas de filme da Pixar, né, mas ela criou também um outro canal que é mais focado no público adulto. E aqui o crescimento da Hulu, né, que também é mais focado num público mais adulto, né, então de 2017 para 13 milhões de assinantes, né, ela praticamente triplicou aí para 2020. Aqui também o foco, né, nos canais tradicionais ou a cabo, né, ESPN e ABC, então a ESPN Plus, né, que seria o streaming da parte de esportes, né, que a ESPN é realmente a marca, né, de canais esportivos mais conhecida do mundo. Em termos de National Geographic, você tem aqui vários programas a serem lançados, né, sobre o Jacques Cousteau, Martin Luther King, sobre as baleias, Bem-vindo à Terra. Então, a Disney, né, por meio aí do National Geographic, sempre procura passar esse conteúdo mais voltado aí aos estudos naturais, à ciência e tudo mais. Em termos de conteúdo dos estúdios Disney, o que a gente tem visto é que vários desenhos, né, antigos e tradicionais da Disney estão sendo passados para o live action, que seria atores reais interpretando os personagens do desenho. Então você vai ter aí o Pinóquio, né, você teve o Rei Leão, teve a Mulan, né, que foi lançada bem no meio da pandemia. Então você vai ter aí o Peter Pan, né? Então, assim, a Disney está renovando esse conteúdo, fazendo coisas diferentes ou mesmo ligadas, né, ao conteúdo antigo deles, que é a marca registrada. Então, você vai criando novas formas de mostrar, às vezes, o mesmo conteúdo, né? Nesse caso aí da refilmagem das histórias. E, e atualmente, com essa questão de pandemia, quarentena e tudo mais, você acabou tendo um grande prejuízo numa parte bastante histórica da Disney, que são os parques. Então, hoje, né, sendo proibido aí viajar, sendo, né, muita gente ficando em casa e tudo mais, você teve um impacto bastante grande aí nos parques da Disney que até então, né, até na época pré-pandemia, eram altamente disputados, né? Toda criança aí praticamente do mundo quer um dia conhecer a Disney, quer visitar lá o castelo da Cinderela e tudo mais. E hoje você até percebe pela própria apresentação da Disney que foi deixado um espaço muito pequeno para falar dos parques e dessa experiência, né, que a Disney proporciona nos Estados Unidos e também na Europa e no Japão. Hoje você tem parques da Disney na China, você tem parques da Disney no Japão, você tem na França.
Então, isso acabou ficando meio relegado ao segundo plano, né, dada a atual circunstância, e eles nem colocam muito na apresentação, né? Mesmo antes da pandemia, tinha sido lançado o parque lá do Star Wars, Harry Potter, e que estava realmente, né, fazendo um sucesso tremendo. Para você agendar lá um Star Wars, você tinha que fazer com muita antecedência, né? E hoje com esse fechamento, né, dos parques, dos hotéis que são ligados lá a esses parques, a Disney está meio que contendo danos, né, nesse segmento. Mas ela teve a sorte de lançar os streams aí tudo, então está focando no que realmente está dando certo. E quando voltar os parques e os cinemas também, que dão muito dinheiro para a empresa, deve retomar o crescimento nessas áreas também. E aqui a nova projeção para 2024 em termos de assinantes, você somando Disney Plus, Hulu e ESPN Plus, a Disney espera alcançar aí entre 300 e 350 milhões de assinantes. Se a gente olhar hoje a Netflix, ela tem um pouco mais de 200 milhões de assinantes. E a Netflix foi pioneira e foi lançada muito antes aí, do streaming da Disney. Então não é difícil imaginar que talvez daqui a alguns anos a Disney tenha mais assinantes do que a Netflix. Até porque são conteúdos bem diferentes e que não tem tanta sobreposição. Então, é possível a mesma pessoa assinar os dois serviços, não é uma coisa excludente, até porque o preço de streaming é muito mais barato do que da TV a cabo tradicional. Então você paga aí 20, 30 reais no Netflix, enquanto para assinar uma Net, Sky, né, esses outros modelos, pode passar de 100 reais aí. Então, né, hoje em dia já se pensa nisso, que as pessoas terão mais de um serviço de streaming. Né? Não é igual, né, você tem só um provedor de internet ou só uma TV a cabo, mas em termos de streaming é possível ter mais de um sim. Então aqui a gente tem a Disney em termos de investimento. Então a ação da Disney é negociada aí na Bolsa de Nova York, né, sobre o código DIS. A ação estava em torno de 185 dólares. O valor de mercado da empresa em torno de 336 bilhões de dólares. Ela está atualmente com prejuízo, né, dado justamente essas circunstâncias de pandemia e tudo mais. O preço sobre lucro projetado para os próximos 12 meses é em torno de 38, e essa aqui é a receita da empresa em torno de 60 bilhões. Né? Aqui a variação da ação nos últimos 12 meses, você percebe que a Disney ela valorizou acima do setor de comunicação e acima do S&P 500. Né? Lembrando que 12 meses atrás a gente estava aí no fundo da pandemia, né? No fundo do poço daquele crash, né, de março. Aqui a análise dos analistas, né, o consenso, né, de indicações, você tem a maioria, né, a grande maioria indicando uma compra forte. Tá? Em termos quantitativos, existe um cálculo que estima um valor justo aí em torno de 161 dólares, né, gerando uma margem de segurança negativa. Em termos de valor, né, os múltiplos também não são muito adequados, mas é importante entender que o ano passado foi um ano bastante difícil e bastante atípico. Né? Que a Disney pós-pandemia vai ser uma empresa absurdamente mais forte, porque não só ela vai ter o legado aí de serviços que ela já tinha, que era bastante procurado, como esse crescimento estrondoso da parte de streaming. Né? Então a parte de crescimento aqui no momento também é baixa, né? Em termos da pontuação, né, em crescimento, porque justamente ano passado foi bastante dramático. Em fator de qualidade também caiu e o sentimento está melhor porque justamente já existe essa expectativa nos Estados Unidos de reabertura da economia. Então muitas empresas que foram afetadas acabaram recuperando. Então aqui justamente por ter tido um resultado bem ruim no ano passado, né, os múltiplos acabaram disparando aí, né, o crescimento caiu. Aqui uma comparação com o setor, então quem tinha mais exposição né, que necessitava de viagens e contato físico entre as pessoas, ou pelo menos proximidade, acabou sofrendo mais. Então você tem aqui toda a questão de lucratividade, tudo caiu, né? O ano passado realmente foi bastante difícil para a Disney, mas o mercado olha para frente, é por isso que a ação recuperou bastante e é uma das que mais
rendeu aí nesses últimos 12 meses. Então aqui em termos de resultados, mesmo tendo um resultado ruim aí esses últimos, ele já estava meio que dentro do previsto, né? E a Disney acabou até superando um pouco o pessimismo aí, dos analistas que estimavam os resultados. A volatilidade também subiu bastante. Aqui a performance de 5 anos em relação ao SP500. Então, ela teve sempre pior e acabou ficando um pouquinho melhor agora. O setor de comunicação realmente está bem para trás aí do mercado. E aqui é uma comparação dentro desse segmento com outras empresas, né? A Netflix, no caso, é que mais cresce porque justamente ela é 100% focada em streaming. Aqui a questão dos dividendos, então a gente observa desde aí 2007 que a Disney estava com dividendo estável e acabou subindo bastante nesses últimos aí 10 anos, mostrando que também é uma empresa que está buscando ser uma empresa de crescimento de dividendos, né? Vamos ver agora como vai ficar essa parte de 2021, né? Dado que o resultado do ano passado foi bem ruim. Então a gente tem aqui os resultados, né? Lucro, né? Caiu bastante, é de 2019 para 2020, né? Até que não foi tão ruim assim, né? O dinheiro em caixa cresceu bastante, eles guardaram muito dinheiro, né? Isso é um fator positivo. O cash flow até que não foi tão prejudicado, né? Mas mesmo assim tem sido abaixo, né? O fluxo de caixa operacional do que vinha sendo antes. Tá? E as margens realmente caíram muito, tá? Então, para finalizar aqui, a Disney é uma empresa sólida que vai completar aí 100 anos. Então, ela cresceu lá nos Estados Unidos, foi criada nos Estados Unidos e ela acabou se expandindo pelo mundo todo. Hoje você fala em Disney, né, pessoas do mundo inteiro sabem do que se trata, sabem da qualidade dos filmes, das séries, né, de todos os segmentos de negócio da empresa, os parques e tudo mais. Você sabe que tem uma qualidade muito grande ali, você sabe que o cliente lá é bem tratado e tudo mais. Ela tem marcas conhecidas, não só marcas próprias, né, dos filmes que ela criou, dos personagens que ela criou, né, o mais conhecido aí é o Mickey, e também das empresas que ela comprou, né, da Pixar, né, da parte da Marvel que ela trouxe, né, a parte de filme toda para dentro, da parte agora da Fox, né, que vai ter os Simpsons, então da LucasArts, que é a parte toda do Star Wars, todo esse universo. Então você tem produtos ali que atendem vários tipos de público e produtos bastante conhecidos e de sucesso com muitos fãs aí pelo mundo. A empresa teve um 2020 bastante desafiador, né? Por outro lado, dada a qualidade aí da administração, eles conseguiram, né, focar todas as energias no streaming. Então você tem a Disney Plus, você tem a ESPN Plus, você tem a Hulu e agora você tem a Star. Então a Disney já tinha, né, visto, né, essa tendência antes e já, né, se programou para aquilo. Dada a pandemia, eles tiveram que realmente entrar de cabeça nessa questão, né? E eu falo ali equipe de gestão ex-LucasArts porque realmente não dá para aceitar o que eles fizeram com o Star Wars, né? Apesar do Star Wars se vender sozinho, a qualidade dessa última trilogia é péssima. Se você avaliar os filmes, se você assistir os filmes, você já percebe que nada ali faz sentido, que os personagens são sem empatia nenhuma, são péssimos. E todo o que foi criado ali para vender isso daí, inclusive brinquedos, você vai ver que está tudo encalhado. Então, os fãs odiaram as avaliações aí. Se você procurar no YouTube, vai perceber também que é uma porcaria, né? Mas é que negócio, Star Wars se vende sozinho, vai vender menos do que se fosse bom, mas também não vai dar prejuízo para a Disney. Tá? Então, a gente observando agora o futuro, vai ver que a empresa tem uma perspectiva realmente muito boa, porque ela vai capitalizar bastante no crescimento do streaming e quando a pandemia acabar e os parques reabrirem, os cinemas reabrirem, ela vai também lançar aí os filmes e vai reabrir os parques que realmente são muito disputados aí todos os anos, inclusive bem caro, né? E antes de desligar, obviamente, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho
Deixe os seus comentários se você gostou do vídeo e eu deixei algumas informações extras aí na descrição. Um grande abraço.